Olá, sejam todas bem-vindas à Semana do Bem Me Quero. É com muito prazer que eu venho trazer aqui nesta semana vídeos para você que vão mudar a sua mentalidade, vão transformar aí o seu mindset sobre relacionamentos. Então veja bem, você que já passou ou passa por dependência emocional, por relacionamentos abusivos e tóxicos, você que vive com narcisistas, você que já foi traída e ainda está na relação, você que está sofrendo porque terminou um relacionamento, eu quero dizer uma coisa: essa semana é para você. Sim. E eram para as lives acontecerem lá no Instagram, né? Todos os dias às 19 horas, mas eu não tinha me atentado ao detalhe de que no Instagram agora só pode fazer lives acima de 1.000 seguidores. Mas não tem problema. Eu vou tentar gravar o vídeo de uma forma bem natural, para que não venha aparecer aqueles vídeos, aquelas videoaulas segmentadas, né? Com difícil compreensão. Eu quero que seja uma coisa bem fluida, tá? Uma coisa bem tranquila para que a gente possa fazer como se estivéssemos ali ao vivo no Instagram, ok? Então vamos lá. Hoje, no nosso vídeo, eu vou falar sobre as 5 armadilhas comuns e impercebíveis, né? As armadilhas emocionais que você não vê, que está por trás dos homens errados, tá? Então eu quero que você preste muita atenção a essas 5 armadilhas que eu vou falar. E se você se identificar com alguma dessas armadilhas, eu quero que você comenta aqui, ou eu quero que você comenta lá no grupo, se você faz parte do meu grupo, porque com certeza eu vou querer te acompanhar mais de perto e ajudar você a sobreviver esse tipo de armadilhas. Porque muitas das vezes a gente cai numa armadilha e a gente não percebe. A gente tá ali dentro daquela armadilha, vivendo aquela situação, e a gente só conscientemente identifica, mas muitas das vezes não tem o poder para sair de lá. Então, além de você identificar, eu quero ajudar você a sair dessas armadilhas. Eu quero ajudar você, eu quero te acompanhar de perto. Então, lá no meu grupo do WhatsApp, você tem total liberdade de falar, de expor, de se comunicar com a gente. E lá eu posso te ajudar melhor. Abaixo eu tenho o meu contato. Eu não deixo o link do nosso grupo do WhatsApp do Sem Tabu exposto, porque é um grupo exclusivo de mulheres. E eu não quero correr o risco de que venha lá entrar algum homem e começar a mandar mensagens e piadinhas para vocês no privado, e então eu não gostaria que isso acontecesse com vocês. Então, para preservar o nosso grupo e ser única e exclusivamente de mulheres, eu vou deixar apenas o meu contato aqui embaixo. Se você ainda não faz parte do meu grupo, você me chama no WhatsApp e eu terei o maior prazer de colocar você lá, ok? Então vamos lá. Eu prometo não me alongar, eu prometo não ficar de muito mimimi, mas ir direto ao ponto para você compreender a mensagem que eu quero passar para você, tá? Primeira armadilha é o do príncipe encantado. Nossa, Thalita, como assim? Então você está me dizendo que o príncipe encantado não existe? Então eu já vou colocar uma crença limitante de que o meu príncipe encantado não existe e que não existe homens bons. Errado. Muitas mulheres vivem a síndrome das princesas da Disney, sempre esperando felizes para sempre, e o príncipe encantado, o Ken da Barbie, aquele homem perfeito que não vai fazer nada de errado para você. E tá errado. Você precisa ter a consciência de que o príncipe encantado, ele não existe.
Mas existe o príncipe, que vai poder te fazer uma pessoa mais feliz do que você já é, que vai somar na tua vida, que vai agregar valores para você. Agora, essa ideia de ficar esperando o príncipe encantado, aquele homem que vai fazer de tudo perfeito, gente, isso não existe, tá? E você precisa ter a maturidade para entender isso. Então veja bem, eu vejo muitas mulheres hoje que elas estão se fechando para o amor porque já sofreram absurdamente e inconscientemente, quando você vai conversar com elas, elas estão esperando o príncipe encantado de fato, aquele cara que não vai cometer nenhum erro. Mas vocês precisam entender que no homem perfeito, gente, não existe. Como a mulher perfeita, ela também não existe. Só que é para isso que serve o autoconhecimento. É para isso que serve o fortalecimento emocional. Porque você precisa entender o que você quer em um homem, o que você aceita ou não. E você precisa saber dar limites saudáveis. Porque quando o cara fizer aquilo que não é pertinente àquilo que você considera de valor, que para você pode ser uma ofensa, uma agressão, você tem que saber colocar o limite ali. É para isso que existe o autoconhecimento e o fortalecimento emocional, o que muitas mulheres não têm. As mulheres não têm isso. Elas não têm fortalecimento emocional e aí elas estão ali vivendo com um homem que começou com love bombing. Conhece esse termo? Love bombing? Já ouviram falar? Não? É aquele príncipe encantado do início. Sim, ele é perfeito demais. É tudo o que você queria. Ele te manda flores, ele te entende, ele te carrega no colo, ele te satisfaz sexualmente. Ele é tudo o que você queria no começo, para poder prender você a ele, porque ele sabe que você quer o príncipe encantado. Porque na sua cabeça, você não sabe o que são limites e você não sabe dizer não. Então, para você tem que ser o homem perfeito. E aí, o que acontece? Aí você toma um love bombing. Vem o príncipe encantado disfarçado e ele faz ali tudo o que você quer, tudo o que você precisa, até começar a ter controle sobre você. Só que aí, você não consegue mais se separar. Porque você não soube dar limites, você não se conhece emocionalmente para saber o que você aceita ou o que você não aceita, e você vai vivendo, acreditando na história de que ele pode voltar a ser o príncipe encantado. Vocês veem um perigo de mulheres que não se tratam, mulheres que não se conhecem emocionalmente. Elas vão viver na espera do príncipe encantado e ele aparece. Ele aparece porque eles não são bestas. Eles sabem que vocês querem o príncipe encantado. Mas a personalidade dele não é um príncipe encantado. Diferente de homens que são muitos, tá? Homens incríveis que eles conquistam, eles seduzem, eles são aqueles cavalheiros, são gentis, mas hora ou outra eles falham, mas eles voltam a ser os cavalheiros, voltam a ser gentis, voltam a ser educados, respeitosos, aí uma hora eles falham, mas eles voltam a ter dedicação, respeito. Vocês estão entendendo a diferença? O love bombing é aquele cara que vai chegar em você como príncipe encantado e ele não tem defeitos nenhum.
Nenhum. É tudo o que você queria e tudo o que você esperava. Até você estar presa dentro dessa armadilha e não conseguir sair mais dela. Ele te dá tudo aquilo que você queria. E você depois não consegue sair quando ele realmente mostra quem ele é. E aí ele não fica oscilando entre os defeitos dele e o homem cordial, respeitoso, educado. Ele foi o príncipe encantado, de repente já não é mais. Então, mulheres, vocês precisam buscar autoconhecimento para saber qual é o tipo de homem que eu quero. O que eu aceito, o que eu não aceito em uma relação. Porque quando chegar o momento, por exemplo, você tem que saber conscientemente e com muita clareza que você não aceita traição. Por exemplo, né? Tem mulheres que aceitam. Eu espero que até o final dessa semana você nunca mais aceite uma traição, ok? E aí tem mulheres que que não aceitam traição. E quando elas são traídas, dentro delas, elas conhecem exatamente os seus valores. Elas vão lá e sabem exatamente o que precisam fazer. Ao contrário daquelas que só dizem de forma artificial, superficial, ai, homem, eu não perdoo traição. O cara vai lá, trai, faz promessas daquele príncipe encantado do início, só que ela emocionalmente não está preparada, está presa no príncipe encantado do início, aí ela aceita e perdoa. E aí ela vai viver naquele ciclo, na esperança do príncipe encantado, que na verdade nunca teve. Então tomem muito cuidado com isso. A segunda armadilha é aquele ciúme disfarçado de cuidado. Existe ciúme saudável? Eu não gosto de dizer que existe ciúme saudável, porque o ciúme nada mais é do que uma insegurança. E sim, é comum nós sentirmos essa insegurança. Não estou dizendo que é normal, vamos aceitar. Não, eu digo que é comum. Porque hora ou outra, a gente vai se deparar com mulheres melhores do que a gente. Mulheres fisicamente mais bonitas do que a gente. E aí, a insegurança fica na gente. Ele vai olhar para ela. Ele vai se interessar por ela. É comum a gente ter esse tipo de insegurança, tá? O que não pode ter realmente é ciúmes. Porque os ciúmes, quando ele adentra, os ciúmes, ele vem acompanhado de ato, tá? E como eu estou aqui para falar das armadilhas, eu não vou falar agora sobre a mulher ciumenta. Eu vou falar sobre o homem ciumento. Aqueles ciúmes que vai vir disfarçado de cuidado. E aí o que acontece? Você geralmente não cresceu com seu pai. Ou você cresceu com seu pai, mas não teve a presença do arquétipo herói na sua vida, que toda mulher precisa ter. O que vai acontecer com você? Esse homem, ele vai chegar falando que te ama, que te quer bem. Ele vai começar a ter controle sobre você, mostrando que te ama, falando que está cuidando de você. O que você vai fazer? Você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Afinal, você tem um homem que cuida de você, coisa que a figura paterna não fez por você. Uma mulher, quando ela cresce dentro de um lar com uma figura paterna masculina predominante com força, de forma saudável, ela sempre vai ter um parâmetro a qual ela pode ali se basear para o homem da vida dela.
Mas a mulher que também não teve uma figura paterna presente saudável, também tem um parâmetro sobre o que ela deseja para a vida dela. E se ela teve uma figura paterna ausente dentro da figura masculina, e quando eu digo ausente, não quer dizer que você não cresceu com seu pai, porque você pode ter sido uma mulher que cresceu dentro de um lar onde o seu pai estava presente. Mas se ele não foi um masculino saudável, você se torna uma feminina doente. Essa é a grande realidade. E aí você vai crescer buscando um homem que cuide de você. Você quer ser cuidada. Por quê? Porque você não teve a força, a base masculina para te fortalecer como uma mulher feminina. E você vai buscar essa base no homem. E aí ele vem de simplesmente um homem controlador, abusivo, possessivo, controlando a sua vida, dizendo o que você pode ou não pode fazer, falando com quem você deve sair. É ele quem dá sempre a última palavra. E você ainda acha que isso é saudável. Você tá doente se você achar que isso é saudável. A mulher que fala lá em casa, a última palavra é do meu marido. A mulher que fala, lá em casa quem manda é o meu marido. A mulher que fala, tudo que ela precisa fazer, eu só faço se eu comunicar com o meu marido. O meu marido precisa dar o aval. Meu amor, você é uma mulher dependente, burra e doente. Essa é a verdade, desculpa. Pô, Thalita, que palavras duras. Eu sei que é dura. Mas eu preciso falar. Porque se eu não falar, você vai continuar nessa ladainha. Você vai continuar nessa vida. Onde ele é ciumento, porque ele é inseguro. E aí ele começa a ter controle sobre você. E o controle dele sobre você vai drenando sua energia, vai minando toda a sua vida, porque você vai perdendo sua identidade, porque você já não faz mais nada sem que ele fale, sem que ele autorize, sem que ele venha dizer o que você deve ou não fazer. Por que isso? Porque você foi perdendo sua identidade e entregou nas mãos de outra pessoa. Porque você tinha inconscientemente uma necessidade de ser cuidada. Então o que você precisa fazer? Você precisa cuidar. Você precisa cuidar da dor do abandono. A dor do abandono vai levar você a se enfiar em relacionamentos que vai deixar você doente. E aí você entra dentro de um relacionamento onde ele determina tudo. Onde ele tem o controle da sua vida, ele tem a posse de você como se você fosse um produto. E você não é um produto. Você precisa cuidar de você, você precisa cuidar da sua vida. Você precisa fortalecer suas emoções, precisa buscar autoconhecimento, saber quem você é e não dar o poder da sua vida para qualquer pessoa. Ah, mas ele não é qualquer pessoa, ele é meu marido. Sim, ele é seu marido, ele é uma pessoa que você trouxe para a tua vida para somar com você, com aquilo que você já é. Agora, você traz uma pessoa na sua vida que te diminui, prevalece, domina, toma conta de você. Onde isso é somar? Ele simplesmente te diminuiu. E ele toma conta da vida dele e da sua. Isso não é saudável. Daqui uns dias você tá com pressão alta, daqui uns dias você tá com colesterol, daqui uns dias você tá com diabetes, daqui uns dias você tá com depressão, você tá com ansiedade. E tudo isso por quê? Porque a dor do abandono fala mais alto. E aí você não quer se sentir abandonada de novo, porque ao menos ele está cuidando de você. Não é mesmo?
Terceira armadilha, as críticas sutis que vão destruindo a sua autoestima. Sabe aqueles comentários que é pro seu bem? Mas ele me ama, ele quer o melhor para mim. Ou aquelas brincadeirinhas, sempre naquele tom de você é pequena, mas eu sou o melhor. Pois é. Você não está percebendo, mas está criando uma incapacidade, uma programação de incapacidade dentro da tua mente. Uma programação de desmerecimento na sua mente, que isso vai afetar até mesmo o seu profissional e o seu financeiro. Porque aí ele vai ficar falando coisas para você do tipo, você coloca uma roupa, nossa amor, você tá parecendo um bujãozinho com essa roupa. Que engraçadinho, né? Mas ele não falou pro meu mal. Às vezes, deixa eu deixar uma ressalva aqui. Vamos abrir um parênteses. Às vezes, o cara realmente não é um narcisista. E ele não está falando pro seu mal. Mas ele não tem a consciência de que isso está destruindo a sua autoestima. Então, na primeira brincadeirinha, na primeira palavrinha, na primeira criticazinha, você tem que ser uma mulher que sabe impor limites e falar: olha, eu não gostei de ser chamada disso. Você, como meu companheiro, você está ao meu lado para somar. Você está ao meu lado para me promover crescimento. Nós estamos juntos para sermos melhores. E você não me faz melhor falando que com essa roupa eu pareço um bujãozinho. Mas não. O que acontece com as mulheres carentes e dependentes emocionais? Nossa, amor, você está parecendo um bujãozinho. Ai, amor, não fala assim pra mim. Não é isso? Por quê? Porque no fundo elas aceitaram. E amanhã ele vai falar outra coisa, e depois outra, e depois outra. Aí das duas, uma. Ou o cara, ele não é um abusivo, não é um narcisista, mas ele é apenas um inconsequente e uma pessoa sem noção, que não tem maturidade, ele não é homem masculino, que está ao lado de uma mulher para engrandecer essa mulher, para crescer com essa mulher, ou realmente você está ao lado de um narcisista, de um abusador, que ele está fazendo isso porque ele quer te ver mal. Ele está fazendo isso porque ele quer se sentir superior. E as críticas sutis, que geralmente vão acabando com a nossa autoestima, geralmente elas vêm dos narcisistas. Os abusadores, eles querem ter controle, fazendo determinadas críticas, dizendo que é para o seu bem, mas porque ele quer ter controle. Do tipo, você coloca um decote, assim, ó, vai, um decote assim, tá vendo? Aí, o narcisista, ele vai falar assim para você: nossa, amor, mas para que um decote do tamanho desse? Os peitos são enormes, tá muito feio. Se eu fosse você, trocava. Tô falando pro seu bem. Né? O narcisista, ele vai falar assim. O abusador, ele vai chegar porque ele quer ter controle sobre você. Ele vai chegar e vai falar assim: você vai sair mesmo com esse decote? Você tá querendo mostrar isso pra quem? Aí ele já começa a fazer você se sentir culpada, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai lá e põe a bata. Não é assim que funciona? Por que isso? Porque são mulheres que estão totalmente desestruturadas emocionalmente.
Elas não têm compreensão nenhuma de estrutura emocional. Elas não se cuidam, não se tratam e vão viver no relacionamento à base do amor. Mas eu amo ele. Pelo amor de Deus, desde quando amar virou sinônimo de eu amo, mas eu quero estar com aquela pessoa? Não, nem toda pessoa que você ama, você tem que estar com ela. Essa é a realidade. E você precisa escolher amar, porque o amor é uma escolha. Você está sofrendo por amor porque você está escolhendo. Só que essa conversa é tema para uma outra live, mas guarda isso na sua cabeça. Porém, você precisa começar a escolher não amar. Mas para escolher não amar, você precisa de fortalecimento emocional para lidar com isso. Porque toda vez que se fala de relacionamento, nós estamos falando de emoções. Tá certo? Essa é a terceira armadilha. Essas críticas que vão acabando com a sua autoestima e daqui a pouco você não sabe quem você é, você perdeu mais uma vez a sua identidade, você já não se acha bonita, você já não se acha capaz, você já se acha pequena, tem problemas para entender quem você é. Ok? A quarta armadilha é o isolamento emocional camuflado. Sabe aquela coisa? Toda sexta-feira você sai com as suas amigas para tomar um choppzinho. No happy hour do trabalho, você sai do trabalho e você vai tomar um choppzinho com as amigas. E aí ele fala assim: hoje é sexta-feira. Era dia da gente ficar juntos, né? Não de você ficar com as suas amigas. É dia de você ficar comigo. Aí, no sábado, é aniversário daquele seu primo que convidou você para ir lá. E aí ele morre de ciúme do seu primo, mas ele não fala para você. E aí ele fala assim: poxa, a gente tá tão bem junto, sabe? Mas eu sinto que aquele seu primo não vai com a minha cara. Parece que ele não gosta de ver a gente juntos. E aos poucos, ele vai te isolando dos amigos, das amigas, dos parentes, da família, para que você dependa única e exclusivamente dele. Para ele poder ter controle sobre você, é claro. Homem nenhum pode determinar o que você faz ou deixa de fazer. Homem nenhum tem que dar autorização com quem você sai ou deixa de sair. Um homem de verdade que está presente na sua vida, que está junto com você para somar, ele sabe quem é você. Se ele escolheu estar com você, é porque ele acredita que você é uma mulher de respeito e de valor. E sabe que você não é capaz de desrespeitá-lo, independente de onde você esteja, ou dentro de uma igreja, ou num bar tomando um chopp no happy hour com as amigas. Thalita, mas depois que a gente começa a namorar, depois que a gente casa, não tem essa de sair para ir pro barzinho com as amigas. E quem foi que te disse isso, criatura? É assim porque eu não quero que ele também faça isso. Então vocês dois são tóxicos, se merecem. Onde já se viu? Depois que casa não posso mais. Opa, peraí. Não. Depois que você casa, é claro que você não vai para uma orgia, você não vai para um swing sozinha, né? Porque até mesmo se você decidir ir com ele, aí é um problema de vocês. Você não vai em determinados lugares que venha denegrir
a sua imagem como mulher e, consequentemente, desrespeitar o cara com quem você está. Mas, onde já se viu essa história de depois que a gente começa a namorar, depois que a gente se casa, não posso ir para um barzinho, não posso ir para uma balada. Como assim não pode? Como assim não pode? Não existe isso. Por que não pode? Porque lá as mulheres vão dar em cima dele. E você não confia no homem que você casou? Ou ele vai falar, ela não pode porque os caras vão dar em cima dela. Você não confia na mulher que você casou? Você não acredita que ela é uma mulher capaz de te respeitar? Você não acredita que ele é um homem capaz de te respeitar? Então o problema não está no lugar. O problema está na escolha que você fez. É por isso que depois de namorar ou depois de casar, não tem essa de um ficar impedindo o outro de fazer as coisas que querem e que gostam. Não tem isso. Relacionamento saudável soma. Não vai tirando as coisas da sua vida. Então, cuidado com o isolamento emocional que é camuflado. Ele vai tirando você das amigas, vai tirando você dos lugares que você gosta. Daqui a pouco você não faz o que você gosta. Você era uma mulher, por exemplo, como eu. Eu viajo muito sozinha e eu amo viajar. É claro que eu gosto de viajar a dois. É uma delícia, eu amo. Mas você acha que eu abriria a mão de viajar sozinha porque eu estou com o outro? Nunca. Jamais. E se ele não deixar? Então ele que vai cuidar da vida dele. Porque se ele me conheceu viajando sozinha, ele vai entender que um dia eu vou viajar com ele, mas no outro eu quero estar comigo. E tá tudo bem, eu quero viver minhas experiências e está tudo bem. E não significa que eu estou indo viver minhas experiências para atrair ele, para meter chifre nele. Mas porque é bom ter a minha companhia, a minha identidade e os meus hobbies. Eu gosto de dançar. Ele não pode proibir eu de dançar. Mas ele não gosta de dançar, é um problema dele. Ele que aprenda. Ele não quer aprender. Então fique em casa o dia que eu sair para dançar. É claro que aí eu vou ter que aprender a equilibrar, estar com ele e dançar. Só que eu não vou abrir mão do que eu amo para estar só com ele, só com ele, só com ele. E ir abrir mão dos meus hobbies, abrir mão do que eu gosto? Não vale a pena. Por ninguém. Nem por filho, nem por marido, nem por pai, nem por mãe. Não vale a pena você abrir mão de nada da tua vida. Tua vida é só sua. Ela é uma só, única e exclusiva. E não vale a pena. Nada disso por ninguém. Não vale a pena. Faça o que te dá prazer e ponto. Cuidado com o isolamento emocional camuflado. E por último, a inversão da culpa. Sabe? Quando ele começa a fazer o gaslighting, que nós chamamos, onde ele faz as coisas errada, e aí você briga, às vezes xinga, às vezes chora, e ele chega em você e fala, mas você tá louca, você é exagerada. Não precisava de tudo isso. E ele começa a fazer você se sentir culpada de uma situação que ele está causando. Ele está fazendo um jogo emocional perigosíssimo com a sua saúde mental. Ele está manipulando o que você sente e você vai se sentindo culpada. E junto com a culpa vem a autopunição. E ele está fazendo você de gato e sapato e você não está percebendo. O gaslighting é a maior armadilha emocional que nós temos nos relacionamentos. Eles fazem o que querem
E depois eles começam fazendo uma pouca coisa aqui, outra pequena ali, outra ali, e a gente vai aceitando, aceitando. Aí quando chega a vez que a gente já não aguenta mais e que a gente explode, você é louca. Você não precisava ter feito isso. E aí a gente já tá fora do controle. A gente já tá num nível absurdo e eles começam a sair como santo pra família. Aí você tá ali gritando, você pega o celular dele que não aguenta mais ver ele curtindo foto de mulher, você pega o celular dele e pá, taca na parede. Porque você já perdeu o seu controle emocional. E aí depois ele fala assim pros seus pais: sua filha tá louca. Ela fica colocando coisas na cabeça. Eu não fiz absolutamente nada. Ela pegou meu celular, tomou da minha mão e tacou contra a parede. E ainda se faz de vítima, de coitadinho. Todo mundo vai achando que você tá ficando a louca, a descontrolada. Você é errada. Ele sabe muito bem manipular as suas emoções. Sabe por que ele faz isso? A culpa não é dele não, meu amor. Não. A responsabilidade é toda sua por ele ter feito isso. Porque você foi entregando o poder da sua vida nas mãos desse homem. Porque se você tivesse amadurecimento emocional, se você acompanhasse mais as coisas que a Thalita falasse, se você estivesse mais preparada, você saberia lidar. No primeiro sinal, você já mandava ele correr. Ok? Então, muito cuidado. Eu quis trazer aqui essas 5 armadilhas para você começar a identificar o tipo de homem que você está. Se realmente é um homem que vale a pena insistir, ou que já está na hora de você repensar a tomar as rédeas da sua vida. Não perca amanhã. Não perca. Amanhã eu vou trazer aqui o alerta vermelho. Como identificar os disfarces do abuso emocional. É um pouco mais a fundo do que eu falei hoje. E eu tenho certeza que o vídeo que eu vou trazer aqui amanhã vai servir para mais de 95% das mulheres que vão assistir esse vídeo. Do dia amanhã, tá? Você vai ver o que levou você a viver isso, por que você está vivendo isso. Por favor, compartilhe esse vídeo. A gente compartilha tanta porcaria de política, sabe? A gente compartilha tanta merda aí no WhatsApp. E uma coisa dessas que talvez pode estar salvando uma vida. Uma mulher de viver abusos, de viver agressões, violências domésticas, a gente apenas curte e olhe lá quando curte o vídeo e esquece. Compartilha. Talvez veio alguém na sua cabeça que precisava ouvir essas palavras. Compartilha esse vídeo. E a gente se vê amanhã, aqui no canal às 19 horas, tá certo? Beijo grande no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.